Eu vou começar esse vídeo exatamente como eu comecei o último, dizendo que vivemos dias de Laodiceia, dias de decadência doutrinária, dias de decadência espiritual. Lógico, se você tem um ensino bíblico decadente, naturalmente você vai ter uma vida espiritual, uma espiritualidade decadente. E é o que está acontecendo na igreja moderna. É o que acontece atualmente. E isso acontece muito por conta de verdades antigas, verdades basilares, fundamentos da fé cristã que deixam de ser ensinados, deixam de ser reafirmados. Ensinos que sempre estiveram no seio da igreja, que sempre foram proclamados, lecionados por igrejas fiéis ao longo dos séculos, sempre estiveram por aí, mas que de umas décadas para cá começaram a meio que ser escanteados, ser deixados ali num cantinho, não necessariamente negados. Ainda não chegamos nesse ponto, né? Pelo menos com o que eu vou falar aqui hoje. Então, não de uma forma explícita, não de uma forma descarada, mas vão sendo deixados de lado, né? Vão sendo postos numa caixinha ali no canto, para não incomodar muito, para não atrapalhar muito. Então, por serem dias de Laodiceia, acabam sendo dias onde proclamar essas verdades, onde ensinar o básico, o que sempre esteve por aí, vem a ser a grande red pill, vem a ser a grande verdade oculta. Né? Quando alguém como eu aparece na internet trazendo o que eu trago nesse canal, muitos se levantam e me chamam de sectário, discurso de seita, legalista, modista. Quando na verdade eu soa diferente, soa novidade, soa algo novo, uma grande red pill, porque as igrejas deixaram de falar. E principalmente no Brasil. As igrejas vão meio que empurrando com a barriga, no modo automático, né? E, enfim, deixam de trabalhar os fundamentos. E bom, por que eu resolvi falar disso aqui hoje? Eu resolvi falar porque há algumas semanas houve uma polêmica na mídia envolvendo um apresentador de TV e quando essa polêmica estourou, junto a ela estourou nas redes sociais um discurso que já vem no banho-maria aí há alguns anos. Eu já venho observando isso no banho-maria há alguns anos e isso já chegou até mim 3 vezes por 3 fontes totalmente separadas, por 3 fontes distintas, tá? E não é só aqui, nos Estados Unidos isso também tá acontecendo. Eu estou falando de um sofisma bíblico. Um sofisma bíblico que anda sendo proclamado por hereges, que anda sendo difundido, né, por pessoas que não possuem qualquer comprometimento com a Bíblia. E diante disso eu resolvi fazer uma refutação. Mas para chegar nessa refutação, e aí é onde entra aquilo que eu falei, né, a necessidade de fundamentos, eu preciso tratar um fundamento aqui hoje. Eu preciso entrar num fundamento com vocês aqui hoje. Um tópico básico, super básico. E por que eu preciso entrar nesse tópico super básico? Porque isso está sendo abandonado. Se fosse algo que estivesse por aí, se fosse algo que estivesse sendo, né, bem destacado, eu não precisaria recorrer
a um vídeo extra, a um vídeo específico, para aí sim poder chegar na refutação. Esse vídeo aqui não vai ser a refutação. Tanto que eu não estou nem tocando no assunto. Eu estou perpassando, eu vou entrar na questão no próximo. Mas, para chegar nessa refutação, eu preciso tratar disso aqui com vocês. Não que seja um sofisma assim, muito difícil, né? Não, uma coisa que, para eu sair dessa, eu preciso elaborar algo muito grande. Não, é uma coisa bem idiota que eles andam dizendo. Mas, né, se a gente pode pisar na barata e remexer o pé um pouquinho, vamos remexer o pé. Né? Às vezes você pisa, tira, ela ainda está viva. Então, se você pisa na barata e pode remexer o pé um pouquinho, não custa nada. E a remexida que eu vou dar no pé é esse vídeo aqui. Então, eu vou estar trazendo esse ponto básico, tá? Hoje. E vou aproveitar um ensejo e fazer uma crítica, uma prática estabelecida no meio cristão, estabelecida no meio mercadológico cristão, no mercado literário cristão, no mercado de Bíblias, mais especificamente, que já me incomoda há um tempo. Eu já venho entalado com isso há algum tempo, já escrevi nas minhas redes sobre isso, mas nunca fiz um vídeo a respeito. Então, vamos lá. A crítica e em cima dessa crítica eu vou trazer o tópico que eu quero. Bíblias com palavras de Jesus em destaque. Bíblias com palavras de Jesus em destaque. Isso nunca fez sentido para mim. Mesmo quando eu era neófito. Nunca fez muito sentido para mim isso. Ah, Leandro, mas poxa, nada demais, uma bobeira. Uma bobeira, nada demais, uma bobeirinha. Eu tenho o seguinte raciocínio, tá? Para tudo na vida. Para tudo na vida. Quando eu olho para uma bobeirinha, antes de deixar ela passar batida, antes de engolir o sapo, eu penso rapidamente se aquilo pode abrir algum precedente para algo pior lá na frente. Para tudo na vida. Principalmente quando você elabora ideias, né? Principalmente quando você trabalha um sistema de ideias. Você precisa ver se o que você está desenvolvendo aqui não vai estrangular o que você vai desenvolver lá na frente. Não vai bater de frente. Né? Se o que você está desenvolvendo aqui não vai criar um discurso contraditório. Isso se chama honestidade intelectual. Então, se você quiser ser intelectualmente honesto, você precisa estabelecer uma base de ideias, né? Você precisa desenvolver ideias coerentes entre si. E, bom, então, quando eu olho para uma bobeirinha, eu penso, onde isso pode parar? Onde isso pode parar? É só uma bobeirinha mesmo? Vai ficar por aqui mesmo? Ou não vai dar origem, né? Não vai originar nada muito grave, nada muito sério lá na frente, nada que possa me complicar? Então tá bom, então eu engulo o sapo. Tá bom, então deixa passar. Deixa passar em branco. Agora, muitas vezes a bobeirinha é um pequeno monstrinho. É um pequeno monstrinho que depois vira um Godzilla. Muitas vezes a bobeirinha é uma bola de neve. Começa pequenininha e quando chega lá embaixo já está enorme, esmagando tudo que vem pela frente. E eu vejo muito isso no meio cristão. Eu vejo o pessoal não sossega, né? O homem não sossega, não para quieto. Ele não consegue deixar nada quieto, ele não consegue, sabe, pegar essa Bíblia aqui e deixar aqui, ó,
Ela está bem ali? Está quietinha ali? Ok. Não, não. Ele precisa arrumar um meio de pegar essa Bíblia, deixar na borda da mesa aqui, bem na borda, metade dela para dentro da mesa, metade para fora, para ver se ela vai cair no chão. O homem não sossega. Coisas em que não há absolutamente necessidade nenhuma de serem mexidas, eles fazem questão de mexer. Eles fazem questão de cutucar. E acabam preparando armadilhas para si mesmos. Estou falando do terreno cristão de um modo geral. O cristão, ele prepara armadilhas para si próprio. Ele faz coisas, ele empreende certas ações que mais adiante vão se voltar contra ele. Isso é muito típico, isso é muito típico. E essa história de palavras, Bíblias com palavras de Jesus em destaque, é um exemplo. Certamente você já viu, isso daí é muito popular, né? Qualquer publicação de Bíblias atualmente, né? Qualquer editora, sociedade bíblica, tem esse tipo de modelo de Bíblia, trabalha com esse tipo de modelo. E eu vou mostrar onde que isso pode parar. O próximo vídeo é um exemplo. É um exemplo do precedente, que a bobeirinha abre. O próximo vídeo vai ser um exemplo desse precedente que a bobeirinha abre, dessa armadilha. Bom, o primeiro ponto. Bíblias com palavras de Jesus em destaque. Quais palavras de Jesus? Do Jesus encarnado. Quando você pega uma Bíblia dessas, as palavras de Jesus que estão em destaque são as palavras do Jesus encarnado. Então, a partir de Mateus até o Apocalipse. Partindo de Mateus até o Apocalipse, sempre que Jesus fala em primeira pessoa, sempre que você tem um versículo onde Jesus fala em primeira pessoa, você tem um destaque. Né? É nisso que consiste. Só que quem criou isso, quem inventou isso, ignora que o Senhor Jesus é eterno. Ignora que o Senhor Jesus aparece várias vezes no Antigo Testamento. Então, se são palavras de Jesus em destaque, não podia ser só a partir da encarnação. Você tinha que ter o Jesus do Antigo Testamento também. Sim. Mas sabe por que não tem? Porque o meio teológico hoje, o meio seminarista, ou seja, as pessoas envolvidas na produção de Bíblias, as comissões tradutoras, é um meio dominado por céticos. Não acreditam verdadeiramente nas Escrituras. Muitos desses caras enxergam Jesus apenas como um homem comum, como um grande profeta. Muitos desses caras não acreditam nem na ressurreição. Acham que a ressurreição é simbólica, que na verdade aquilo ali se deu de uma forma espiritual, era o Espírito do Senhor Jesus. Então a grande verdade é essa. O meio teológico, o meio acadêmico teológico, ele atualmente é dirigido e é majoritariamente composto por pessoas que não acreditam na Bíblia. E por não acreditarem na Bíblia, eles acham absurda a ideia de Jesus estar no Antigo Testamento. Eles acham absurda a ideia de Jesus ser eterno. Eles até concebem, eventualmente um ou outro deles, pode conceber a divindade de Cristo em algum grau. Mas não pegam o pacote todo, não conseguem pegar o pacote todo.
Então eu vou dar um exemplo, eu vou mostrar para vocês como que é muito nítido o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Zacarias 3, Zacarias 3, 1 e 2. Zacarias 3, 1 e 2. Eu gosto muito disso daqui, porque é um tapa na cara dos antitrinitários. Os antitrinitários passam muito mal lendo isso daqui. Zacarias 3, 1 e 2. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Não é este um tição tirado do fogo? Então aqui a gente tem uma dinâmica muito curiosa, né? Muito interessante, que é a seguinte. O profeta vê o anjo do Senhor, no versículo 1, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Né? Lembrando que ele começa dizendo, e ele mostrou-me. Ele quem? E ele mostrou-me. Ele quem? O Senhor. Final do capítulo 2. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então ele prossegue no discurso. E ele mostrou-me, então, ao Senhor. O Senhor mostrou a ele esse anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor. E no versículo 2 diz, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O próprio Senhor dizendo a Satanás, o Senhor te repreenda. O anjo é tratado como Senhor. O anjo está sendo tratado como Senhor. É o que está acontecendo aqui no texto. Então vemos que existe um anjo no Antigo Testamento que é chamado de Senhor, que é tratado como o próprio Deus. Onde a gente vê isso mesmo, hein? Onde a gente vê isso mesmo, hein? Isso te soa o quê? Uma outra figura que é tratada como o Senhor. Não é outro Deus. Não é um outro Deus. Uma outra divindade. É uma outra figura separada, uma entidade separada, tratada como Senhor. A Trindade não são 3 deuses. São 3 Deus. São 3 Deus. Não 3 deuses. 3 figuras separadas. Mas os 3 são o mesmo. Os 3 são Deus. Os 3 são Deus, não deuses. Não tem plural. Então o anjo, a gente vê que existe um anjo no Antigo Testamento que é chamado de Senhor. Mas alguém pode me espremer um pouquinho mais, pode me apertar um pouquinho mais e falar assim, tá, Leandro, mas a gente vê aí então que tem outra figura sendo chamada de Senhor, mas como é que eu sei que essa figura é exatamente o Senhor Jesus? Como é que eu sei que se trata exatamente do Senhor Jesus Cristo? Como é que eu chego nesse raciocínio?
Vamos lá. Êxodo 3. Êxodo, capítulo 3. Do 2 ao 4. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Então apareceu esse anjo do Senhor, lembra lá, Zacarias, né? Zacarias 3, anjo do Senhor. Então, esse mesmo anjo do Senhor de Zacarias aparece aqui, em uma chama de fogo. Em uma chama de fogo do meio de uma sarça, um arbusto, né? Uma árvore, um arbusto. E a sarça ardia no fogo e não se consumia. Era um fogo que não consumia as folhas, né? Não consumia a árvore. Não queimava. Então, se a gente pular do versículo 4 agora para o versículo 13, mesmo capítulo, do versículo 4 para o versículo 13... Ah, não, peraí. Eu li até o 3, né? Eu li até o 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Então, olha, observa essa dinâmica. Observa essa dinâmica muito parecida com o que vimos lá em Zacarias 3. Somos informados que esse anjo do Senhor aparece em uma chama de fogo do meio de uma sarça, no versículo 2. E no versículo 4 ele diz: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Então, no versículo 4, esse anjo do Senhor é chamado de Deus. Não é interessante? No versículo 4, esse anjo do Senhor é chamado de Deus. Mesma dinâmica lá de Zacarias. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Então esse anjo do Senhor, do versículo 2, no versículo 4 é chamado de Senhor e Deus. E agora sim, a gente pula para o versículo 13 do mesmo capítulo, vamos ler o 13 e o 14, diz aqui: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, Deus se identifica dessa forma. Eu sou o que sou, eu sou. Ele se apresenta dessa forma. E vemos que ele é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Deus. João 8. João 8,56. João capítulo 8, versículo 56. Vamos ler do 56 ao 58. Jesus falando: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Eles acharam curioso, né? O Senhor Jesus dizendo que viu Abraão. Como?
Né? Eles disseram, não tens 50 anos e viste Abraão. Como? Como? Quem produz essas Bíblias com palavras de Jesus em destaque deve ter a mesma dúvida, né? Como? Como pode ele ter visto Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele pega a assinatura do anjo do Senhor, da sarça, e usa. Ele usa a mesma assinatura daquele anjo do Senhor na sarça. Eu sou. Então, aqui está a resposta. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, quem é aquele anjo do Senhor que é chamado de Senhor? É Jesus. Ah, mas como é que eu sei que ele é Jesus? Aqui está a resposta. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia sendo usada como seu próprio dicionário bíblico, que é outra tradição que morreu, é outra tradição que não existe mais. As pessoas recorrem muito a comentários externos. Nada contra exatamente o comentário externo. Eu gosto do comentário externo quando ele aponta para a própria Bíblia, para a própria Escritura. Quando ele vai me falar, não, isso aqui está dizendo X coisa, porque se você for em outro livro, em outro capítulo da própria Bíblia, está dizendo tal coisa. Então esse tipo de comentário eu gosto. A formatação da mentalidade bíblica das pessoas, a formatação da cosmovisão bíblica das pessoas atualmente é muito extrabíblica. Muito extrabíblica. Então, envolve muita teoria sobre línguas originais, sobre termos originais, muita informação de contexto histórico, antropológico, né? Enfim, muito achismo acadêmico. É isso que me satura um pouco. É por isso que eu tenho uma dificuldade brutal de me identificar com a maioria do que está aí hoje. Né? O que eu trago para vocês aqui não existe no Brasil praticamente. Não existe. Então isso que eu estou fazendo aqui, a Bíblia explicando a própria Bíblia, usando os links que as próprias escrituras fornecem. Então você quer saber uma determinada informação, a própria escritura te dá um link para isso, é uma coisa que está se perdendo também. É uma coisa que está se perdendo. Não por acaso estamos vendo Bíblias com palavras de Jesus em destaque. Uma coisa puxa a outra. Não por acaso estamos onde estamos. Você vai abandonando uma verdade atrás da outra. Porque você precisa, né? A mentira, ela sempre exige uma mentira complementar. Cada mentira exige uma segunda mentira. E a pessoa só vai se afundando cada vez mais em mentiras. Então vimos aqui que definitivamente Jesus está presente no Antigo Testamento. É o anjo do Senhor. E aí eu pergunto, palavras de Jesus em destaque, do anjo do Senhor, existem? Essas Bíblias têm as palavras do anjo do Senhor em destaque? Não. Por quê? Porque eles não acreditam. Não acreditam. Eles não acreditam no que leem. Então eles olham para esse daqui, o Senhor Jesus, em João 8, né? João 8, 56 a 58, dizendo que ele é o eu sou lá de Êxodo 3. Aquele anjo do Senhor no meio da sarça. E eles não conseguem acreditar naquilo que estão lendo. Não conseguem acreditar. Isso aqui não entra na cabeça deles. Aliás, me ocorreu aqui agora, 1 Coríntios 2,15. Estou tentando puxar de memória aqui, vamos ver se é isso mesmo.
14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, tolice, na King James. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem tolice, loucura, não fazem sentido, não tem nexo para eles. Por isso as palavras do anjo do Senhor não recebem destaque. Não conseguem compreender como pode. Como pode? Não tens 50 anos e viste Abraão, como pode? Faz sentido para eles. Agora, como não se bastasse o fato de termos um personagem no Antigo Testamento, que é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Filho de Deus, pré-encarnação, pré-encarnado, toda a Escritura é Jesus. E aqui a gente entra numa coisa ainda mais... Se isso já é difícil deles entenderem, a gente entra agora num terreno ainda mais complicado, ainda mais complexo. Toda a Escritura é Jesus. Se você for lá em João 14,6, o clássico, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você for lá, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E destacar, né? Vamos lá, palavras de Jesus em destaque. Então vamos destacar uma palavra dele aqui. Verdade. Ele diz que é verdade. Ele diz que é o caminho, ele diz que é a vida, mas ele diz também que é a verdade. E aí, se 3 capítulos depois você for em João 17,17, você vai ler o quê? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17,17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então a gente tem praticamente uma charada aqui. Como que a gente equaciona isso? Como que a gente soluciona isso aqui? João 14,6, Jesus é a verdade. João 17,17, a palavra é a verdade. O próprio João responde. A própria Escritura responde. Se você for até João, capítulo 1, versículo 1, você vai ler que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se referindo ao Senhor Jesus. Então está aí a resposta. João 14,6, Jesus Cristo é a verdade. João 17,17, a palavra é a verdade. Como você equaciona, como você soluciona. João 1,1. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Então você imagina, se já é difícil dos acadêmicos, da turma da crítica textual, digerir, engolir, que o Senhor Jesus Cristo é o anjo do Senhor do Antigo Testamento, você imagina para eles, né? Eu fico imaginando, poxa, como que eles vão compreender isso daqui? Você pode até não conseguir entender na plenitude, mas você aceita, né? Muita coisa nas Escrituras a gente não tem a revelação completa, mas a gente aceita. A Trindade, por exemplo, que eu já comentei. Você pode não compreender exatamente, ter uma compreensão total, mas você aceita. Por quê? Porque é inegável que as Escrituras ensinam isso. O ensino está contido nas Escrituras. Todos os porquês estão? Não, mas o ensino está, inegavelmente. Então, como que eles vão aceitar, se eles não aceitam o anjo do Senhor, como que eles vão aceitar que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus, seja a palavra?
as escrituras. As escrituras sejam o próprio Jesus. Como que eles vão aceitar isso? Se o homem moderno, como já dizia o Peter Ruckman, né? O homem moderno, ele é talhado, né, a rejeitar, a desprezar tudo aquilo que ele não consegue compreender. Tudo aquilo que a sua mente não consegue conceber, ele naturalmente rejeita. O homem moderno, o homem moderno, ele se julga muito inteligente, muito intelectual, ele paga cursos muito, muito caros, ele investe muito dinheiro numa educação superior, em cursos superiores, para ter que afirmar que Jesus Cristo é a palavra. Para ter que engolir aquilo que não consegue compreender totalmente. Então, tudo aquilo que ele não consegue compreender totalmente, ele rejeita. Ele já tem essa tendência natural a desprezar. Como a gente leu aqui, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não consegue entender. Simplesmente ele é literalmente um retardo mental de origem espiritual que o homem natural possui. O homem natural, a Bíblia está dizendo que o homem natural é um retardado no sentido literal da palavra. Ele tem uma debilidade mental para poder compreender as Escrituras. E essa debilidade é de ordem espiritual, ela tem origem espiritual. Então como ele vai entender isso? Mas fato é, a própria Escritura está nos mostrando. Se você for até, tudo bem, se você usar uma ACF ou alguma outra, vai ter lá o verbo. Ok, sinônimo. Palavra, verbo, dá tudo no mesmo. Mas aí é onde entra a superioridade da Bíblia King James. Porque o fato de ela usar a mesma palavra em versículos distintos, né, em livros distintos, nos permite exercer a prática do uso da Bíblia como seu próprio dicionário bíblico. Facilita, né, facilita um bocado. Então, quando você quer saber um determinado termo, ou uma determinada expressão, ou um acontecimento, você quer entender exatamente um acontecimento dentro das Escrituras, né, geralmente você vai ter as mesmas palavras sendo utilizadas em outro local de uma forma diferente, e aí você consegue entender o todo. Isso você encontra na King James. Você vê como faz uma diferença, né? Você tem palavra em João 17:17 e você tem palavra em João 1:1, o que te ajuda a entender João 14:6. E você tem palavra também onde? Apocalipse 19:13. Vamos lá em Apocalipse 19:13. Aqui. Apocalipse 19:13. Complementa. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O texto está falando do Senhor Jesus Cristo. É uma descrição do Senhor Jesus em sua volta. E diz que o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. A palavra que no princípio estava com Deus. A palavra que é a verdade. Que nos santifica. Nos santifica por quê? Porque expia. Seu sangue expia os nossos pecados. Então somos santificados através dele. Tudo interligado. Tudo interligado. Tudo harmônico. Né? É um balé. E você perde tudo isso. Você joga tudo isso fora em troca
de tendências modernas na igreja. Quando você põe palavras de Jesus em destaque, qual é a mensagem que está embutida? Qual é a mensagem implícita? A mensagem subliminar nesse anúncio, nesse slogan? Bíblia X, Bíblia tal, com palavras de Jesus em destaque. Qual é a mensagem implícita nisso daí? Você está dizendo, em outras palavras, que existem passagens mais canônicas do que outras. Passagens mais inspiradas do que outras. Essa é a mensagem. Esse é o absurdo que você está propagando. Que existem passagens nas Escrituras, textos nas Escrituras, com maior valor canônico do que outros. Por quê? Porque o Senhor Jesus está falando em primeira pessoa. Sendo que tudo, até o que o Senhor Jesus diz nas Escrituras, foi inspirado pelo Espírito Santo. A terceira pessoa. Tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo falando em primeira pessoa é o Espírito Santo inspirando o escritor a registrar isso. Então você percebe como chega a ser infantil, chega a ser infantilóide essa coisa de destacar palavras de Jesus em primeira pessoa. Não faz sentido isso. E aí eu retomo o que eu disse no começo. É uma armadilha que você está preparando para si mesmo lá na frente. No próximo vídeo eu vou mostrar. No próximo vídeo eu vou dar um exemplo muito bom, um exemplo claríssimo de como que o diabo está utilizando isso a seu favor. Porque o que você está ensinando é o que o Senhor Jesus diz em primeira pessoa é mais importante do que todo o resto da Bíblia. É como se você é como se você dissesse, todo o resto é descartável. Todo o restante é descartável. O foco tem que ser o que o Senhor Jesus diz em primeira pessoa. Não somente isso, você está promovendo uma outra heresia, que é hierarquização dentro da Trindade. Você está promovendo hierarquia dentro da Trindade. Não existe. Não existe hierarquia na Trindade. Não existe uma pessoa superior à outra, porque os três são o mesmo. Os três são... Atenção! Os três são o mesmo. Três pessoas. Um Deus. Você está promovendo hierarquização. Não. O Senhor Jesus Cristo é mais importante do que o Espírito Santo. Você está praticamente dizendo que aquilo que o Senhor Jesus fala em primeira pessoa foi inspirado pelo próprio Jesus. Aquilo ali foi uma inspiração, mas foi pelo próprio Senhor Jesus. E por ter sido inspirado pelo próprio Senhor Jesus é mais importante do que todo o restante que o Espírito Santo inspirou. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Não é uma coisa, lógico, ninguém vai falar isso abertamente, e é uma coisa feita muito inconscientemente, tá? A maioria, isso é uma prática meio que inconsciente, mas fruto, lógico, fruto de uma deficiência de ensino básico das escrituras, de doutrina, deficiência de fundamentos, e de fé, deficiência de fé mesmo. Bom, era isso. O Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a própria palavra, é a própria Escritura.